Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai entender qual que é uma das crises que está acontecendo agora na Terra da Rainha. Bom pessoal, eu confesso que fazer um vídeo sobre o Reino Unido já estava programado muito antes de sair a entrevista bomba do ex-príncipe, atual príncipe, não sei direito como chamar, como falar direito, o príncipe Henrique, né, o príncipe Harry, como o pessoal chama aqui no Brasil. É, a entrevista que ele deu para Oprah, né, na televisão americana, meio que desnudou mais ou menos o funcionamento interno da família real. E essa é uma crise muito interessante porque ela se soma a uma série de notícias de mudanças muito importantes e relevantes que estão acontecendo lá no Reino Unido e que tendencialmente, de uma forma ou de outra, acabam afetando a própria realidade, presença, existência mesmo da família real. Hoje eu não vou focar especificamente nesse caso, embora eu goste muito de analisar essas relações, né, e tudo mais, assisti todas as temporadas de The Crown recentemente, mas eu queria analisar, conversar com vocês um pouco hoje sobre esse novo posicionamento do Reino Unido, porque mesmo essa crise da monarquia, ela representa de uma forma ou de outra algumas mudanças muito relevantes e muito importantes que estão acontecendo naquele país nos últimos anos e que trazem consequências para suas relações bilaterais, multilaterais, mas principalmente para o seu papel no mundo, né? Para aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele cumpre de uma forma ou de outra no mundo como um todo. E a gente veio vendo, né, uma série de notícias, na verdade, que vão pipocando aqui e ali em meio, claro, ao noticiário dominado em razão da pandemia da Covid-19. Mas aí também a gente já começa a ouvir umas coisas interessantes, como por exemplo, já não se fala mais que os problemas encontrados pela União Europeia em algumas aplicações de vacina ocorreram com a vacina da Oxford e sim com a vacina da AstraZeneca. Mas para o finalzinho eu quero ver com vocês como que isso se encaixa numa projeção de segurança nacional e internacional, de posição do Reino Unido no mundo, que a gente quer analisar aqui. Então são algumas notícias que vêm pipocando aqui e ali, enfim, a gente vai pegar essa questão da vacina lá mais para frente, mas algumas outras que têm nos tocado, inclusive, por estarem relacionadas com questões que acontecem com uma proximidade até muito grande com relação à nossa região aqui da América do Sul. Então, foi anunciado recentemente, inclusive, o aumento da presença militar do Reino Unido nas Ilhas Malvinas, Ilhas Falkland, segundo chamou o Reino Unido, que colocaria mais força, né, mais equipamento militar para defender de uma forma ou de outra essas ilhas, né, com relação a outras potências, outros países. Isso não desceu muito bem lá na Argentina, obviamente, né, porque é uma presença militar cada vez maior, e tem mais um fatorzinho também interessante, porque os habitantes das Ilhas Malvinas, os habitantes britânicos, né, que estão ocupando as Ilhas Malvinas, votaram contra o Brexit e são uma das comunidades, junto com a Escócia, que vão sofrer mais em razão justamente do Brexit. Então, há que se pensar de uma forma ou de outra, eu vou apontar isso também um pouquinho mais para frente, se esse aumento da presença nas Ilhas Falklands ele está relacionado a outras potências ou mesmo à população ali daquele arquipélago. É uma questão que daqui a pouco eu vou recuperar. Uma outra notícia que apareceu também tem a ver com segurança e defesa, que é o anúncio de aumento da capacidade bélica nuclear do Reino Unido em 40%. Houve um anúncio por parte do Boris Johnson essa semana de que eles aumentariam a quantidade de capacidade bélica nuclear do Reino Unido em quase mais metade do que eles já têm. Num período de instabilidade do sistema internacional, num momento, né, no meio de uma crise de pandemia e num momento de um retorno, digamos assim, à disputa entre grandes potências, quando uma grande potência nuclear anuncia que vai aumentar a sua capacidade bélica justamente de armamentos dessa natureza, a gente começa a sentir um certo abalo bem importante nas estruturas de governança, de estabilidade do sistema internacional. Porque
de uma forma ou de outra, uma coisa é a Coreia do Norte falar isso, né? De uma forma ou de outra é um outsider, é um país que não tem muita influência, que não representa de uma forma significativa todo o sistema internacional. Agora, será que a França vai aumentar a sua capacidade bélica porque ela é o país da União Europeia que dá o guarda-chuva nuclear para todos os outros? Agora que antes era ela e o Reino Unido, agora que o Reino Unido saiu do Brexit, como que a União Europeia vai lidar com isso? Né? São questões importantes que vão surgindo e que às vezes passam por debaixo do radar. E eu que acompanho muitas pessoas lá do Reino Unido, no Twitter principalmente, inclusive, vou deixar aqui, a gente já tem aqui as nossas redes sociais, né? Tô deixando aqui na descrição em todos os vídeos, assim como as referências que a gente usa ao longo do vídeo. E vou aproveitar essa pausinha aqui breve para te falar que se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários, avisa pra gente tá bem feliz com o feedback que a gente tá recebendo de vocês. E coloque aqui nos comentários se ficaram algumas dúvidas, alguma questão, se você tem alguma posição com relação a todos esses temas que a gente está tratando. Mas eu estava falando lá do Twitter com relação ao que eu estava acompanhando, e foi muito interessante que houve uma iniciativa por parte do governo britânico, do Partido Conservador, de barrar de uma forma ou de outra críticas à história do Reino Unido nas universidades. Isso para nós não é muito novo e também não é algo que desconhecemos. Só que lá no Reino Unido, o Ministério destacou um chamado campeão da história britânica, né? Recuperando de uma forma ou de outra uma visão oficialista da história, que não gosta de pensar no envolvimento do Reino Unido no tráfico negreiro, que não gosta de falar da violência do imperialismo britânico, enfim, numa tentativa de forçar uma reescrita da história do Reino Unido. Vejam, a gente está falando de dois temas diferentes, né? Defesa, armamento nuclear e reescrita da história, mas todos esses elementos apontam para um movimento muito importante que está acontecendo no Reino Unido agora, que é a revisão da sua postura no mundo. O Reino Unido, de fato, está revendo, né, está colocando em prática, digamos assim, aquilo que se delineou em 2016, depois do referendo com relação à sua saída da União Europeia, o famoso Brexit. Né? E por aí, ao rever essa postura no mundo, né, que ele tem, ele também está, de uma forma ou de outra, verificando quais são os instrumentos necessários para enfrentar os desafios da próxima década ou dos próximos anos, né, tanto internos quanto externos, nesse momento de transição para uma postura não europeia. Vou fazer aqui uma pequena linha do tempo para a gente entender o documento que saiu essa semana, que é um documento muito importante porque ele traça uma grande estratégia. E a gente vai ver um pouquinho o que significa falar em uma grande estratégia. A gente tem que lembrar que o Reino Unido ele vem de um processo constitucional que ganhou força, digamos assim, a partir da segunda metade do século XX. Então, por exemplo, o Reino Unido não usava o método decimal para suas moedas até a década de 60, se não me engano, 60, 70. Uma libra só se tornou 100 shillings, se não me engano, na década de 60, finzinho da década de 60, começo da década de 70. Então isso é muito importante, porque isso demonstra, né, isso é resultado da existência no Reino Unido do chamado Common Law. O Common Law é um sistema de governo, né, o direito consuetudinário, cuja principal característica não é a previsão de questões que podem acontecer no futuro, como é o caso do Civil Law, da lei civil, como é o caso, por exemplo, aqui do Brasil. O Common Law, ele tem como principal característica acomodar conflitos. Então ele é, sobretudo, um direito de acomodação. Vai se construindo jurisprudência, vai se criando legislação e tal, para evitar o choque e ir tocando cada vez mais esse processo. Qual é o problema? O problema é que, a partir do momento que o Reino Unido entra na União Europeia,
na década de 70, ele entra em contato com uma tradição continental de direito, digamos assim, que é o direito da civil law, da previsão das coisas que vão acontecer, e não da acomodação daquilo que foi acontecendo. E isso vai gerando no próprio Reino Unido a necessidade de debater a existência de uma Constituição. Né? E até hoje o Reino Unido não tem uma Constituição escrita. Há uma Constituição política, mas isso causa um certo problema, uma certa insegurança, na verdade, para enfrentar momentos difíceis como o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Uma pequena linha do tempo desse processo de constitucionalização, por exemplo, é que a Suprema Corte do Reino Unido ela só passou a existir em 2009. Até então, era o parlamento, a partir da Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, que tomava decisões judiciárias que valiam para o país inteiro, né, para todo o Reino Unido, para as 4 nações que conformam o Reino Unido. Essa mudança, né, saindo da Câmara dos Lordes e indo para uma entidade própria, ela é muito importante, porque ela cria uma forma de constitucionalização. Ou seja, eu vou tirar agora totalmente do parlamento essa decisão, ainda que fossem parlamentares específicos, escolhidos em razão do conhecimento jurídico e tudo mais, e eu transmito isso para um órgão governamental, né, não parlamentar, que tem autonomia para criar decisões. Essa Suprema Corte ela ficou bem famosa ao julgar o caso da suspensão do parlamento por parte do Boris Johnson, do atual primeiro-ministro. Né? Uma decisão que considerou essa suspensão do parlamento inconstitucional. Algo que até 2009 a gente poderia considerar que não aconteceria, porque o judiciário não tinha uma autonomia com relação ao parlamento. Então, essa construção das instituições, de uma forma ou de outra, ela é relevante para a gente entender um país em que, por exemplo, não há uma lei que fale sobre a bandeira. A bandeira é um costume. Aquela bandeira britânica que a gente se acostumou a ver, né? É uma bandeira que é um costume, é uma reunião, as pessoas costumam usar. Não há nenhuma legislação conformando que aquela é a bandeira do Reino Unido. E na época do referendo da Escócia, em 2014, essa foi uma das discussões. Porque se a Escócia sai aquele azul e sai a cruz, né, de Santo André, que é um X branco, né? Então aquele fundo, a bandeira ficaria muito diferente e havia uma discussão com relação a isso. E vejam, pode parecer besteira, mas debater a bandeira é debater o que o país é, o que ele representa. Né? E essa discussão pode ser uma discussão feita por cima, como é o caso do Brasil, em que a bandeira foi um projeto de construção das elites, né? Tanto que a própria lógica de manutenção do poder das elites no Brasil se mantém na manutenção da bandeira imperial, com algumas alterações apenas, mas também a gente pode ver alguns países recentemente, como a Nova Zelândia, que fizeram campanhas nacionais, né? Votações nacionais para a escolha de bandeira, ou a discussão que está sendo feita no Chile com relação à bandeira dos povos Mapuche. Bom, eu falava que em 2009 então foi criada a Suprema Corte. Em 2010 inicia o governo do David Cameron, dos conservadores. Depois de 13 anos, né, de 97 até 2010, né, o governo de uma New Left, né, de uma nova esquerda, que representa a direita do Partido Trabalhista. Era uma esquerda ligada ao neoliberalismo, mas ao mesmo tempo ligada com a ideia de bem-estar social, e que não conseguiu convencer a sua manutenção no poder lá no Reino Unido, no regime parlamentarista, mas tampouco os conservadores, porque o primeiro governo do David Cameron foi um governo de coalizão. Ele teve que se reunir com os liberais democratas, assim como a Theresa May, posteriormente, teve que se reunir com os unionistas da Irlanda do Norte, para ter maioria no parlamento. E aí ele teve que fazer uma série de concessões. Para que nas eleições de 2015 ele conseguisse a maioria no Congresso, no parlamento, perdão, o David Cameron colocou, né, nas negociações internas do Partido Conservador a questão do referendo para sair da União Europeia, que era uma demanda antiga já do partido, das bases do Partido Conservador, não tanto da elite do partido, mas das bases do Partido Conservador. E aí que as coisas começam a acontecer da forma como a gente já sabe com relação ao Brexit. Em 2014, antes da eleição do David Cameron, aconteceu
o referendo de independência da Escócia, o último dos referendos, né? Agora já se fala em outro potencialmente a ser realizado nos próximos anos. Mas em 2014 aconteceu um referendo da Escócia em que, a ponto de perder o território escocês, né, com relação à sua soberania, o governo britânico falou assim, a última cartada deles na última semana, antes do referendo, com as pesquisas de opinião apontando que a Escócia poderia se tornar independente, eles falaram assim, muito bem, vocês querem sair do Reino Unido, vocês vão sair da União Europeia. Então, se vocês querem ficar na União Europeia, vocês fiquem no Reino Unido. E aí, em 2015, né, então daí o referendo acaba perdendo, né, a independência não é aprovada por esse referendo, só que em 2015 o David Cameron se elege com essa bandeira política, falando que ele vai tirar o Reino Unido da União Europeia. E a partir daí, a gente já começa a ver o início de uma crise constitucional que vai se aprofundar quando, em 2016, a Escócia, a Irlanda do Norte e Londres votam majoritariamente para permanecer na União Europeia e o interior da Inglaterra e o País de Gales votam para sair da União Europeia. Então você tem uma crise constitucional porque, primeiro, há um certo estelionato eleitoral, digamos assim, e a realização do processo de afastamento do Reino Unido com relação à União Europeia acontece aí desde 2016 até 2020. É um processo longo, difícil, que vai sendo cada vez mais postergado, mas que vai gerando uma ideia bem importante, que é a ideia de Global Britain, né? A Britânia global, digamos assim, né? A Grã-Bretanha global. Que vai ser colocada em prática pelo governo do Boris Johnson nesse documento que foi lançado essa semana. Então, essa semana saiu o principal documento que traz essas informações, que traz questões importantes, que chama-se justamente a Britânia Global, né, Global Britain, numa era competitiva. A revisão integrada de segurança, defesa, desenvolvimento e política externa. Bom, esse documento ele é um documento muito importante, tanto pelas informações que ele dá, mas também pela leitura de mundo que ele faz. A forma como ele vai construindo todas essas informações e todos os detalhes de uma certa lógica narrativa que o Reino Unido agora, pelo menos o governo do Boris Johnson, está tentando construir em torno da própria imagem do Reino Unido e da sua função no mundo, adotando essa postura, digamos assim, meio pós-Europa, pós-União Europeia, né? E é interessante perceber que isso tem muito de narrativo, porque o coordenador desse projeto, o coordenador do projeto Global Britain, foi um historiador. Um historiador que se foca em análise de grandes figuras da história britânica. E aí eu volto com aquela discussão lá da lei e do apoio que o Reino Unido está dando a pessoas que são apologéticas à história do colonialismo e tudo mais, justamente porque a narrativa, o controle da narrativa, como podem contribuir, né, os meus amigos historiadores, ela é fundamental para justificar as ações que estão sendo tomadas neste momento, né? E aí começam a aparecer algumas questões interessantes, né? Segundo o portal Político, um portal de língua inglesa bem importante, o historiador John Bew foi o responsável, Bew, B-E-W, né? Responsável pelo desenvolvimento desse projeto dentro do Centro para Alta Estratégia do King's College de Londres, que é reconhecido como um grande centro de pesquisas voltado a intenções do Estado do Reino Unido, né? A gente tem também alguns centros aqui no Brasil, por exemplo, o Centro de RI da UNB, por exemplo, é muito forte em segurança e defesa, cooperação internacional, por motivos práticos de estar perto da capital, né? Assim como no Rio Grande do Sul, há um estudo muito aprofundado sobre estudos estratégicos, tanto na Federal de Santa Maria, como na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque há esse apoio, né, houve durante muito tempo no Rio Grande do Sul uma base militar muito importante para a região Platina, enfim, há essa troca, e o King's College lá de Londres deu então esse apoio por meio desse historiador e do Centro para Alta Estratégia em produzir essas ideias para uma Britânia global, né, para uma Grã-Bretanha que assume agora as responsabilidades de estar no mundo sem a União Europeia. Bom, o que é uma alta estratégia? Aqui eu tenho que fazer um parênteses para explicar que uma alta estratégia
é um projeto que é desenvolvido dentro de um país que visa, de uma forma ou de outra, reunir todas as áreas do Estado em prol de um ou poucos objetivos no sistema internacional. E aí há uma característica importante, porque momentos típicos de alta estratégia são momentos em que o Estado não vê diferença entre política interna e política externa. Tanto que no documento, nessa revisão integrada de segurança, defesa, desenvolvimento e política externa do governo britânico, há uma ênfase relevante. Inclusive a gente vai colocar o documento aqui também nas nossas referências, assim como a matéria do Político, para quem puder ler, ambos estão em inglês, mas para dar acesso aí à fonte primária, né, e à matéria, justamente produzindo, digamos assim, uma visão bem geopolítica mesmo, em que os recursos nacionais são fundamentais para a projeção de poder no sistema internacional. Essa forma de visão, ela é típica de momentos de mudanças importantes. Nós vemos isso, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, aqui no Brasil. A gente vê isso no período do entreguerras, lá na Segunda Guerra, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E a gente vê isso agora numa Grã-Bretanha que tem que se reinventar, que está em crise, que tem vários problemas e que tem que se reinventar. Então, há essa tentativa de estabelecer esse tipo de visão. Bom, é interessante pensar que esse trabalho foi iniciado antes da pandemia, mas a gente enxerga nele impactos muito fortes dele ter sido desenvolvido durante 2020, né, dele ter tido um aprofundamento durante esse período de pandemia, que teve no Reino Unido um dos principais players da diplomacia das vacinas, mas também do soft power, que é um elemento importante que eles linkam. Bom, quais são as principais preocupações colocadas nesse documento por parte do Reino Unido, que parece, como o título desse vídeo, está ajustando os ponteiros, né, para as próximas décadas, para esse próximo momento. Eles chamam de próximo capítulo da história do Reino Unido, dessa Britânia global, né? Há uma ênfase muito grande na unidade do país, no momento em que o Reino Unido enfrenta várias dificuldades em razão da fronteira a ser estabelecida entre União Europeia e Reino Unido na Irlanda do Norte e também com o independentismo escocês. Se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais sobre isso, coloque aqui nos comentários. Ser uma potência nas artes e na ciência, que isso vai ser mecanismo de poder brando, mecanismo de referência da imagem britânica. Então eles colocam com uma preocupação utilizar o cinema, as séries, mas também a ciência como desenvolvimento de vacinas enquanto um instrumento de melhorar a imagem do país no exterior. Sopesar democracia com competição internacional, esse é um aspecto interessante, ou seja, entender que é um regime democrático, mas ao mesmo tempo a gente está em um período de competição internacional, então há uma questão relevante deles pesarem aí. E aqui eu vou ler uma frase específica, né, em que eles falam o seguinte: uma ordem internacional resiliente é a melhor garantia de segurança para nossos próprios cidadãos. Diz lá o documento, né? Há necessidade de provar que a democracia liberal e o livre mercado permanecem sendo o melhor modelo para o avanço social e econômico da humanidade como um todo. Bom, isso faz com que hajam alguns eixos de potencial ação futura do Reino Unido que podem nos servir muito de lente para a gente tentar entender as ações que o Reino Unido vai tomar a partir de agora, né? Tendo em vista também que isso está sob responsabilidade do primeiro-ministro, né? Em que pese isso pode não significar uma política de Estado, isso representa muito daquilo que está sendo pensado e proposto, principalmente em investimentos pesados, né? Quais são os eixos? O eixo de defesa e segurança, ou seja, investimento, como a gente falava, né, em questões nucleares, em submarinos, no desenvolvimento da indústria armamentista, o que envolve estaleiros, e aí um interesse renovado do Reino Unido na sua marinha naval, né? A superpotência científica, tornar o Reino Unido uma superpotência, literalmente essa frase que eles usam, uma superpotência científica e tecnológica, né? E aí a gente já começa a entender não só o investimento na vacina AstraZeneca, mas também o investimento, os problemas que o Reino Unido está enfrentando com relação ao 5G,
né, lá chinês, então isso já começa a colocar de uma forma ou de outra o Reino Unido num polo de oposição à Huawei, às empresas chinesas de telecomunicação. O fato de que o Reino Unido tem uma economia com 15%, a economia mundial conta com 15% das suas empresas na Bolsa de Londres, ou seja, a manutenção de Londres como um hub financeiro, que é um risco com o Brexit. Muitas empresas estão indo para a Europa continental e muitas empresas estão indo para a Bolsa de Frankfurt e não mais mantendo a sua lógica na Bolsa de Londres, como era comum até agora. Né? Isso faz com que o Reino Unido tenha que se preocupar com outro eixo de diplomacia, engajamento internacional e desenvolvimento para os próximos anos. Né? Há mais 3 eixos principais de atuação, né? Uma potência de soft power, melhorando e colocando em voga a imagem de britanicidade ao redor do mundo. Uma potência cibernética responsável, aí a gente já percebe que eles querem se colocar, se existe responsável, existe responsável, né? Com relação a uma oposição à Rússia, à China, e eles colocam uma liderança na ação climática. Né? São questões importantes porque demonstram uma mudança de atuação do Reino Unido com relação àquilo que eles vinham fazendo nas últimas décadas. Literalmente também no documento diz o seguinte: é uma saída, né, da defesa e preservação do sistema internacional baseado em normas, em regras do pós-Guerra Fria, né, considerando que, aqui diretamente do documento, né, uma defesa do status quo do fim da Guerra Fria não é mais suficiente para a próxima década. Né? Então aparecem aí os 3 principais desafios, ou as tarefas, digamos assim, que o Reino Unido começa a assumir para o próximo capítulo, que nem eles chamam, né? Adaptar-se a um sistema internacional mais competitivo e fluido, ou seja, que demanda alterações recorrentes, e então não dá para adotar estratégias, né, multilaterais que dependam de muitas pessoas. Isso é bem interessante. Reforçar mais algumas partes da arquitetura internacional que estão ameaçadas, segundo o governo do Reino Unido. E, por fim, moldar a ordem internacional do futuro ao trabalhar com outros países. Aqui é interessante porque eles não falam trabalhar com outros países de forma multilateral. Então, há de se compreender que, de uma forma ou de outra, a postura vai ser uma postura meio trumpiana. Ou seja, engajar muito outros países, mas de forma bilateral. Aí é interessante porque eu falo estratégia trumpiana, mas na verdade essa é uma estratégia que inicialmente foi desenvolvida pela China. A China desenvolveu muito essa estratégia, principalmente na sua diplomacia de infraestrutura. Praticamente toda a iniciativa Cinturão e Rota, Belt and Road, foi desenvolvida de forma bilateral e não de forma multilateral. Né? Aí acho que um último objetivo, né, que eu acho interessante da gente colocar aqui, até porque esse vídeo já está bem comprido. Se ficou alguma coisa, alguma questão, lembro, coloca aqui no comentário que a gente coloca nos próximos vídeos aqui também. Eles falam o seguinte, em específico, devemos aumentar o nosso esforço para proteger sociedades abertas e valores democráticos onde eles estejam sendo ameaçados, e buscar a boa governança e criar regras compartilhadas para fronteiras como o cyberespaço e o espaço sideral. Eu quero pegar esse objetivo para terminar discutindo que isso demonstra uma intenção de engajamento muito forte do Reino Unido com relação a essas sociedades abertas e valores democráticos onde eles estejam sendo ameaçados, que ecoam muito, não apenas a situação de Hong Kong, que foi uma antiga colônia britânica, mas também outras colônias britânicas ali na região que têm se colocado, inclusive, em oposição à China, como é o caso da Austrália, o caso de Singapura e o caso da Malásia, onde há uma influência britânica muito forte. Então, a gente pode esperar aí algum tipo de confronto entre Reino Unido e China nessa região ali do Estreito de Malaca, né, na região do Mar do Sul da China, e principalmente um envolvimento maior do Reino Unido com relação à Austrália. Né? E por fim, essas fronteiras, né? E aqui é interessante que o termo em inglês que eles usaram é frontier. E a ideia de frontier não é a ideia de fronteira estabelecida, né? Mas de frente fronteiriça, de frente civilizacional diante de um espaço desconhecido. O que significa um engajamento muito grande do Reino Unido, potencialmente, né? Com relação à exploração espacial, né, como já iniciado pelo Trump, em razão lá da criação da Força Espacial e tudo mais, mas também o cyberespaço.
há que se esperar, então, uma participação mais engajada do Reino Unido nesses quesitos, e aqui a gente já começa a enxergar alguns balizadores, digamos assim, da sua atuação no sistema internacional. Bom, pessoal, poderia falar muito mais aqui sobre várias coisas que estão acontecendo aqui. Acho que ficou falando, explicar um pouquinho a diferença sobre alta estratégia, o que é uma alta estratégia, né? O que é uma estratégia de segurança. Se você tem essa dúvida, coloca aqui pra gente nos comentários que a gente aborda aí nos próximos vídeos. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.